Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 49 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Saiba em que investir a sua vida. Veremos que o principal investimento que devemos fazer é no relacionamento pessoal com Deus. Isso é vital. Nós veremos que o relacionamento pessoal com Deus é a chave absoluta para obtermos o tipo de sabedoria e o tipo de entendimento capazes de fazer a diferença em nossa vida, capazes de fazer a diferença em nossa família e também no mundo. Vamos para o vídeo da mensagem. Nosso tema é Saiba em que investir a sua vida. Leiamos. Livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Em busca de sucesso e de um futuro melhor, todos os dias, bilhões de pessoas fazem investimento de economia, investimento de tempo e investimento de energia, mas, frequentemente, com uma visão muito curta, com uma visão muito limitada, sem levar a eternidade em conta. A escritura que lemos em Provérbios capítulo 4, versículo 7, designa qual deve ser a nossa máxima prioridade em termos de investimento. Disse: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Sabedoria e entendimento são absolutamente fundamentais para a jornada terrena bem-aventurada e relevante. Sabedoria e entendimento são essenciais para o verdadeiro sucesso na vida e para o futuro feliz. Pergunto: número 1. Onde podemos obter sabedoria? Em outras palavras, onde está a verdadeira fonte da sabedoria para que possamos beber dela? Número 2. Como podemos nos tornar pessoas que possuem entendimento? A primeira questão proposta foi: onde podemos obter sabedoria? Por meio da pena de Tiago, a Bíblia, além de nos dizer onde podemos adquirir sabedoria, também nos diz como podemos adquirir sabedoria. Leiamos. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Qual é a conclusão disso? Muito simples. Sabedoria que realmente conta, sabedoria que tem peso e que tem valor para a eternidade, tem a sua origem em Deus e vem para nossas vidas por meio da oração. Peça a Deus. Em outras palavras, Deus é a fonte do tipo de sabedoria que todos necessitamos e que devemos procurar obter. E essa sabedoria é acessível por meio da oração, que é o desfrutar continuamente de um relacionamento pessoal com Deus. Vamos para a segunda questão proposta. Como podemos nos tornar pessoas que possuem entendimento? É certo que escolas, universidades, professores, livros e estudos colaboram para a aquisição de entendimento. Contudo, não é meramente por meio de escolas, de universidades, de professores, de livros e de estudos que uma pessoa chega a se tornar realmente entendida. Em diversos aspectos, também em se tratando da aquisição de entendimento, o ser humano natural continuamente tem escolhido seguir numa direção de desprezar e de ignorar a Deus, de desprezar e de ignorar as coisas dadas por Deus. O homem natural segue excluindo Deus de sua vida e elegendo variadas fontes para buscar e para cultivar entendimento. Por exemplo, com o alvo de fomentar o conhecimento e formar pessoas entendidas, os seres humanos criaram escolas e universidades. Apenas uma curiosidade:
Não sei se você sabe disso, mas algumas das mais renomadas universidades do mundo foram fundadas sobre princípios bíblicos, foram fundadas para ensinar teologia, foram fundadas para instruir e para formar pastores. Esse é o caso, por exemplo, de Harvard, de Princeton, da Universidade Livre de Amsterdã e de Yale. A Universidade Yale formou 5 presidentes estadunidenses, além de dezenas de líderes mundiais e 61 ganhadores do Prêmio Nobel. Ou seja, pelo menos em relação à presente jornada, Yale tem dado a sua contribuição para o bem da humanidade. Contudo, quando Deus é deixado à margem, o futuro, inequivocamente, é fracassar e perecer. Hoje, lamentavelmente, as escolas mencionadas perderam algo de sua essência, pois não estão mais centradas no ensino da Bíblia, não estão mais centradas no ensino da teologia, não estão mais centradas em Deus, não estão mais centradas no Evangelho nem na formação de pastores, mas têm outras ênfases. Mesmo com todos os avanços científicos e tecnológicos, a história da humanidade comprova que a iniquidade prevalece no mundo. Não importa quantos mestres, doutores e cientistas sejam levantados, eles não podem resolver o problema da iniquidade. Eles não podem resolver o problema que está na raiz de todos os problemas, que é o problema do Gênesis 3. Eles não podem resolver o problema do pecado original, que deu origem ao problema espiritual. Apenas Jesus Cristo soluciona os verdadeiros problemas da vida. Jesus é verdadeiro sacerdote que resolveu o problema do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 2, trata esse ponto. Jesus é verdadeiro profeta que revela a Deus e revela a vontade de Deus. Você pode conferir isso. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Gostaria que você entendesse. Número 1. O Evangelho é a única resposta para salvar seres humanos. Número 2. Estudar e adquirir um corpo de conhecimentos, isso indiscutivelmente é bom, é importante. Contudo, sabedoria e entendimento, que tem valor e peso eternos, não tem a ver, essencialmente, com o acúmulo de um corpo de conhecimentos, mas tem a ver com o modo de existência perante Deus, tem a ver com viver junto com Deus todos os dias, tem a ver com devoção, tem a ver com dar culto. Isso é vital. Número 3. Para que o problema espiritual seja resolvido, nós devemos ir, proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Tudo isso nos fez recordar de Enoque, filho de Jared. Olhando para o relato bíblico, ninguém pode negar que Enoque foi uma pessoa sábia e entendida. Ninguém pode negar que Enoque foi relevante ao seu contexto. Ninguém pode negar que Enoque teve uma visão clara de futuro. Ninguém pode negar que Enoque, ao final de tudo, foi muitíssimo bem sucedido. O nome Enoque, no hebraico, significa o dedicado, o consagrado, o separado. A Bíblia diz que Enoque gerou Matusalém. Como sabe toda criança que é aluna da escola bíblica dominical, Matusalém é o campeão da longevidade. Viveu 969 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 27 documenta isso. Apenas um breve parêntese. É interessante. O nome Matusalém tem significado no antigo hebraico, sendo oriundo da expressão Matusala, que implica num tempo determinado para algum acontecimento. A tradução literal para Matusalém é: quando este morrer, isto virá. Virá o quê? Virá o juízo divino. Após a morte de Matusalém, Deus enviou o dilúvio. Enoque chamou seu filho de Matusalém porque sabia da inundação cataclísmica que sobreviria à humanidade. Matusalém foi feito numa espécie de mensagem de 2 pés. Foi feito numa espécie de outdoor ambulante. Quando este morrer, isto virá.
vamos destacar 3 pontos com respeito à vida de Enoque. Número 1. Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andar com Deus significa relacionamento. Andar com Deus significa viver consistentemente com a consciência de sua presença e dar culto, orar, louvar, se devocionar e testemunhar. Quanto à expressão Deus o havia arrebatado, a Bíblia documenta que Enoque concluiu os seus dias na terra de maneira incomum. Enoque e o profeta Elias foram as únicas pessoas na história da humanidade que não passaram pela experiência da morte física. Ambos foram elevados corporalmente ao céu. Enoque experimentou uma jornada terrena bem-aventuradíssima, com um desfecho extraordinário. Número 2. Enoque agradou a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. A Bíblia diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Com notável clareza, a Bíblia mostra qual virtude corroborou para fazer de Enoque uma pessoa que agradou a Deus. Leiamos o versículo seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Apenas pela fé, contemplando o mundo espiritual, que é invisível aos olhos físicos, nós podemos agradar a Deus. Todo correr a coisa incerta, todo propósito pessoal que exclui Deus e exclui as coisas dadas por Deus da vida de uma pessoa, por exemplo, que exclui o Evangelho, que exclui a Bíblia, que exclui a centralidade na palavra de Deus, que exclui a comunhão no corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, e também todos os desvios de conduta e pecados. Essas coisas todas brotam no solo corrompido pela incredulidade. Após 300 anos de uma caminhada ao gosto de Deus, o Senhor tomou Enoque para si. Enoque literalmente passou para melhor, mas sem ter experimentado a morte física. Um dia, Enoque estava caminhando por algum lugar. Então o Senhor abriu a porta do céu para ele e disse: Enoque, pode vir por aqui, passa para o lado de cá. Enoque passou. Número 3. Enoque serviu a Deus. Epístola de Judas, capítulo único, versículos 14 e 15. Leiamos. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Referência clara à segunda vinda. Versículo 15. Para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ímpios são todos aqueles que excluem Deus de suas vidas. Ser ímpio é o contrário de ser pio, de onde vem a palavra em português piedoso. Piedosa é a pessoa que anda com Deus. Enoque foi um homem piedoso. Enoque andou com Deus, agradou a Deus e serviu a Deus. Enoque foi profeta de Deus. Enoque não só negou a verdade, mas alertou os pecadores do juízo e da condenação vindoura. Enoque anunciou que haveria recompensa para toda desconsideração de Deus. Enoque profetizou o dia da justa ira santa de Deus. Enoque cumpriu com a sua parte na missão. Precioso remanescente, por toda a jornada da terra ao céu, ande com Deus. Significa relacionamento, dar culto, se devocionar, ser agradecido. Todos os dias sem faltar um. Oração, louvor, palavra de Deus e proclamação. Agrade a Deus. Viva pela fé. Não duvide de Deus. Não se queixe,
Não critique, viva no amor e no perdão de Deus. Siga unido na igreja, seja um com seus irmãos, um para a oração, um para evangelismo e um para missões. E, finalmente, sirva a Deus. Entenda qual é o plano absoluto de Deus. O plano absoluto de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Tome a sua parte na missão. Evangelização mundial. Gostaria que você compreendesse que o principal investimento que devemos fazer é no relacionamento pessoal com Deus. O relacionamento pessoal com Deus é a chave absoluta para obtermos o tipo de sabedoria e o tipo de entendimento capazes de fazer a diferença em nossa vida, em nossa família e no mundo. Oremos. Pai, ajude-me a focar no mistério do Evangelho para superar todo o engano, superar todas as astutas ciladas e desvios e curar as pessoas que se encontram enfermas e perdidas no mundo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo, que será o último vídeo da série Mensagens para os Remanescentes, a mensagem de número 50 do nosso livro é Jesus virá. Que nosso amado Senhor Jesus Cristo se agrade em te abençoar abundantemente. Fique na paz do Senhor, graça abundante.